Queria que vocês abrissem em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2. Hoje eu quero falar do chamado. Estamos nesse propósito do Eis-me aqui. E eu estava assim, estudando um pouco a palavra chamado, né? O escolhido por Deus, olha que maravilha. O nosso chamado é uma escolha, né? Nós somos escolhidos de Deus, separados, justificados, eleitos. Lá em Efésios 1:4, a palavra de Deus diz: como Ele nos escolheu nele, antes da formação do mundo, para sermos santos e sem mancha, na presença dele em amor. E em questão dos eleitos, a palavra de Deus lá em 1 de Pedro 2, 9 e 10, a palavra de Deus fala sobre os eleitos, que os eleitos são os escolhidos de Deus também. E diz assim: vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, olha quanta maravilha, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que maravilha o chamado de Deus, quantas maravilhas que Ele nos promete, não é? E no 10, no versículo 10, Ele diz: sim, vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E aí ele fala em 1 de João 4:3 também, e no 7, 8, 9, 10, né? Ele fala assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. E este é o espírito do anticristo, acerca do qual ouvistes dizer que vem e agora já está no mundo. E 2 de João, de 7 a 11 agora, fala: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes o fruto do vosso trabalho, mas para receberdes a recompensa completa. E no 9, no versículo 9, ele fala que todo aquele que vai além do ensino do Senhor Jesus Cristo e nele não permanece, não tem Deus. Já o que permanece na doutrina tem o Pai e também o Filho. E no 10 ele fala: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebeis em casa, nem o saudeis, porquanto quem o saúda torna-se participante das suas ações malignas. Então você vê que ele fala do chamado, mas depois ele fala dos cuidados, não é? E aqui, nessa sequência desta palavra que vou estar pregando, também vai estar falando algo muito forte para nós nesta noite, que fala assim: ora, quanto à vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, e a nossa união com Ele, rogo-vos. Olha que forte. Rogar, eu fui ver, né? O que é rogo-vos? O que é rogar? É pedir com insistência, suplicar. O que é que ele está falando aqui para rogar e para suplicar, para pedir insistentemente? É que não sejais facilmente influenciados. Olha que forte, nós tomarmos cuidado para não sermos facilmente influenciados. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por carta enviada por nós, como se o dia do Senhor já estivesse perto. Ninguém, de modo algum, os engane, pois isto não sucede sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, filho da perdição. Essa apostasia
aquelas pessoas que perderam a fé, pelo menos é o que a Bíblia ensina, né? Nas Escrituras se refere a isso, as pessoas que se esfriaram, aquelas pessoas que se desviou, não é? E também fala dos falsos profetas que estão anunciando doutrinas enganadoras, enganando o povo. E aí ele então fala que fala dessa apostasia e fala: e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E aí ele fala: aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou objeto de adoração, de forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. E aí ele fala: não vos lembreis que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? Jesus lembrando que quando ele estava, ele sempre orientava, ele falava, tudo o que é escrito na Bíblia, Jesus já falava, já orientava. E aí ele fala no 6 aqui: e agora vós sabeis o que detém para que seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade, não é? Porque a iniquidade é perversidade, maldade, né? Já opera, somente há um que agora o detém até que seja tirado do reino. E até eu vejo aqui nessa passagem que muitas coisas já estão acontecendo no mundo, né? E aí ele fala: e então será revelado o iníquo, que o iníquo é injusto, mau, perverso, caluniador, não é? A quem o Senhor Jesus destruirá com o seu sopro da sua boca e anulará com a manifestação da sua vinda, né? Falando que ele, na vinda dele é que ele vai destruir e anular. E aí ele fala: a vinda deste iníquo é segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E quando eu li esta passagem aqui, eu me lembrei que lá em Mateus 24, fala: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos de Deus. Olha que coisa forte. Por isso que nós temos que, dizer: eis-me aqui para Deus, para ler a Bíblia, para ficarmos firmes, para estarmos unidos, para pedir socorro, para pedir ajuda, para nós não se perder, porque como fala aqui, esses falsos profetas já estão no mundo, falsos cristãos, né? O próprio cristão que está dentro, está falando dos cristos, né? O próprio cristão também está na igreja. Fala que vai fazer sinais, prodígio, maravilha para enganar, se possível, até as pessoas que estão dentro da igreja, até as pessoas que são cristãos, né? E aí ele fala aqui na sequência, ele fala que, no 9, né? E com todo o engano da injustiça para os que perecem, pois não recebem o amor da verdade para serem salvos. Então veja a importância da palavra de Deus, da pregação, que é onde vem a nossa salvação, não é? Aquelas pessoas que não estão na igreja, que não aceitam Jesus, que não tem a palavra, ou que se esfriou, ou que se afastou, tá perdida aí no mundo, não é? E aí ele fala no 11: e por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí ele fala por quê? Para que sejam julgados todos que não creem na verdade, e antes tiveram prazer na iniquidade, na maldade, né? Como ele fala aqui. Então olha a importância de nós conhecer a palavra de Deus, praticar mesmo, comer esse alimento, ter esse alimento espiritual na nossa carne, na nossa vida, no nosso pensamento, para todas as vezes que eu sempre falo que às vezes as pessoas estão sorrindo com a boca e chorando com o coração, e nós temos dentro de nós a palavra de Deus, o Espírito Santo, para nós abrir a boca e falar coisas que venham abençoar aquelas pessoas. Ainda que seja assim, naquele momento parece que não é nada, mas aquela palavra vai fortalecer, vai fazer um ponto de interrogação na cabeça da pessoa. Às vezes a pessoa está ali pensando até em morte, como aconteceu com a pastora Vilma, e alguém, por uma luz de Deus, né,
aquela pessoa abra a boca para falar algo que vai levantar aquela pessoa. Isso é muito importante, né? E aqui no 13 ele fala uma coisa maravilhosa, que ele fala: nós devemos dar sempre graças a Deus por vós, irmãos amados, pois Deus vos escolheu. Olha que coisa linda, saber que Deus, nós temos esse privilégio de Deus nos escolher, desde o princípio da salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isto vos chamou, pelo nosso Evangelho, a fim de alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja o chamado aqui, a escolha, né? Deus tem um chamado, Ele escolhe cada um de nós que estamos aqui. Por isso que nós temos que, como ela até falou, essa crônica é muito importante, muito interessante mesmo, que nós estamos aqui por amor, ninguém está aqui por obrigação, né? A vida nossa ela é de livre-arbítrio. Jesus na Bíblia nos dá a escolha de livre-arbítrio. E muitas das vezes as pessoas escolhem mal, saem da igreja, se esfria, se afasta, e aí passa lá por tantas coisas que poderia ser evitado, mas a pessoa, né, deixou aquele primeiro amor, e aí quando volta, a gente está aqui, a porta está aberta, nós estamos aqui de braços abertos para receber. Nós, pastoras, os obreiros, a igreja fica muito alegre. É uma alegria quando uma pessoa que é da igreja, que se afasta e que volta. Nós, pastoras, temos uma grande alegria, um grande amor por isso, né? A gente ora na madrugada, a gente fica muito triste quando aquelas pessoas se afastam, a gente chora, como ela falou, né, do filho pródigo lá, o pai deve ter, imagina quanto o pai não chorou, vendo que o filho falou: não, me dá minha herança aqui, eu quero ir embora, ele foi embora. O pai, como ela falou, não poderia amarrar e deixar ele amarrado numa corda e obrigar na marra, como nós aqui não podemos obrigar ninguém a ficar na igreja na marra. Mas aquele que fica, né, é porque tem o amor, porque está tendo um crescimento, um entendimento, porque está aprendendo que esse propósito que Deus colocou do ex, né, aqui muito forte, né, vai ser muito forte o final desse propósito que a pastora vai preparar, né, pastor? Um final maravilhoso para nós, e isso é algo que está assim, ó, como eu falei, é o crescimento da igreja, é dar discernimento, entendimento a nós todos, sabe? Para nós estarmos aqui nessa união, nesse amor, nessa família maravilhosa que Deus nos escolheu, não é? E aí ele fala aqui no 15, né? Portanto, irmãos, estai firmes e mantenham as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Isso eu achei tremendo, porque realmente nós temos que se manter firme, como fala aqui na palavra, na tradição, nos ensinamentos que vocês têm tido, né? Que nós temos recebido de Deus, né? Toda esta palavra, este amor, este carinho que Deus dá através da palavra dele, todo esse ensinamento, não é? E aí ele fala aqui no 16, e o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, nosso Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Olha que coisa forte, eterna consolação. Nós temos um consolador, né, que nos consola. Deus, ele fala de dar essa consolação eterna para nós. Veja que maravilha, né? E aí ele fala na esperança também, da boa esperança, que é lógico, nós temos a esperança da nossa salvação eterna, com certeza. Quem não tiver esperança, porque já está morto, né? Mas enquanto há um fôlego de vida, sempre há esperança, a gente sempre diz isso, não é? E no 17 ele fala: consolem os vossos corações e vos afirme em toda boa obra e palavra. Olha que forte, para nós consolarmos os nossos corações e nós estarmos firmes aqui na obra do Senhor que Ele nos escolheu e na palavra dEle. E aí eu vou ler do 1 ao 3, que completa esta palavra, no 3, né? E ele fala: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada como o é entre nós, e para que sejamos libertos de homens perversos
e dissolutos, porque a fé não é de todos. Olha que interessante que está neste versículo falando isso. Infelizmente é isso mesmo. Nem todos têm a mesma fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas tem pessoas que estão direto na igreja, estão ouvindo as pregações, as palavras, estão ouvindo os testemunhos, estão vendo o crescimento da igreja, mas não tem fé. Eu já vi pessoas que me falou para mim, nossa, eu vejo que a senhora tem tanta fé, como é essa foto? Como que é que sente? Como que é o negócio? Quer que eu ensino? E eu falo, a Bíblia é tão clara, ela fala que a fé vem pelo ouvir, você tem que ouvir a palavra de Deus, guardar, praticar, que ela vai vir, esse é o segredo, não é? E aí ela fala no 3, né? Fiel é Deus, fiel é o Senhor, que nos tornará firmes e nos guardará do maligno. Olha que forte. Então, quando a gente está na presença do Senhor, que a gente está fazendo esse propósito, que a gente está obedecendo, que a gente está praticando, não está faltando, está falhando, está tendo aquele desejo, aquele objetivo de concretizar esta bênção nas nossas vidas, né? Fazer um propósito, seguir mesmo para chegar no final, poder dar glórias a Deus, dar testemunho da grandeza de Deus. E ele fala, né, que o nosso Deus ele é fiel, fala que ele nos torna firme e ele nos guarda do maligno. Então, para que nós vamos querer coisa melhor do que essa? De nós estarmos guardados do maligno. Então, que nós possamos dizer, de fato e verdade, eis-me aqui, sabe? Para tudo. Eu falo que o eis-me aqui, ele é para tudo. Né? Eis-me aqui para o ministério de vocês, para o trabalho que vocês trabalham, na casa de vocês, nas bênçãos, na obra de Deus. Nós temos que, sabe, entender a grandeza desse eis-me aqui, neste propósito de Deus, amém? Então vamos dar uma salva de palmas para Deus.